Babi, prepara aquele pão com a nossa chefe aqui nessa tarde. Vamos lá. Vamos, que hoje tem pão, tem sincero. Quem aí não acorda, né, e já não pensa naquele pãozinho, aquele cafezinho com leite, aquele pãozinho gostoso de manhã ou aqui, né, no finalzinho da tarde, bate aquela fominha, vamos tomar aquele chazinho com pão para acompanhar? Então hoje nós vamos te ensinar a fazer um pãozinho super fácil, super prático, para você aí ter na sua casa e poder comer em qualquer momento e também comercializar. Por que não fazer disso também um negócio para você? Hoje quem vai ensinar a gente é a Cristina Valeige, que é professora de gastronomia. Tudo bom, Cris? Prazer, muito obrigada. Viu? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Que bonito esse pão. Você é especialista em pães ou você faz um pouquinho de cada coisa? Então, eu sou uma dona de casa comum, né, que quando se aposentou, começou a fazer coisas que gostava. E o pão começou como um hobby. Tá. A minha especialidade é a fermentação natural, é o pão ao levain. Mas o levain ainda é uma coisa que ainda é nova, apesar de ser do passado, né, a fermentação antiga, ainda é difícil para muitas pessoas. É. Então, a gente vai ensinar aqui a fazer um pão com um pré-fermento, que todo mundo pode fazer em casa, porque é feito com aquele fermento biológico do mercado, o fermento do pacotinho. Muito legal. Por isso que chama Só pão me para fala, todos. então, qual que é esse daqui que hoje em dia a gente ouve muito falar nesse fermento? Esse aqui são diferentes, né? Vou mostrar a São. diferença para vocês. Ó, esse aqui é esse que tá todo mundo falando agora, que é esse fermento mais É o fermento levinho. natural, Tá. que é feito apenas com farinha de trigo, água e as leveduras Esse que aqui, estão ó. no ambiente. Tá. E demora, leva Ah. tempo. E é por isso que o pão fica mais saudável, porque fica mais digestivo em Tá. relação à questão do glúten e fica com menos açúcar em relação à questão do índice Você glicêmico. vê até a questão mesmo do tamanho deles, né? Como esse aqui, ele tem mais fermentação, ó a diferença. Ai, tem até um rostinho aqui, agora que eu vi. E olha só, então, eu sou super adepta a esse aqui. Esse é o Baby Didio. Baby Didio. É porque tem uma tradição É. que todo mundo que tem um levain, como ele é um bicho, como ele é vivo e ele exige É cuidado, tipo um kefir? as pessoas põem o nome. É tipo um kefir. Ah, Kefir é de leite ou de água, mas é uma sim. colônia de leveduras e bactérias. Você é como cuida o kefir. também, você cuida. usa aí o kefir também, você pode cultivar na sua casa e você vai criando esse kefir aí, é É isso maravilhoso mesmo. também. Depois, se um dia a gente puder até trazer aqui para ensinar você a ter o seu kefir aí em casa, que é sensacional. Mas vamos ao pão. Vamos, antes da gente começar aqui, passar os ingredientes para quem vai nos assistir, para o que você vai precisar para essa receitinha. Pode colocar na tela para mim. Ó, você vai precisar 1 grama de fermento biológico seco instantâneo, aquele pacotinho que você compra no supermercado. 60 gramas de água, 90 gramas de farinha e assim que dobrar de volume a 25 graus, já vai estar pronto para você usar. Para os ingredientes da massa, você vai precisar. Vamos passar aí a próxima receitinha. Tem a próxima aí? Vamos lá? 150 gramas de pré-fermento, 350 gramas de água livre de cloro, tá, gente? 70% de hidratação. Depois você vai me falar onde a gente acha isso. 500 gramas de farinha branca, 1 colher de sopa de sal e 1 colher de chá de açúcar. O que seria essa água livre de cloro? É a água que a gente bebe? É a mineral? Não tem nada a ver? É uma água que seja boa para você beber. Ah, Porque, como eu disse, né, o fermento, ele é uma coisa viva. Aqui, a gente vê ele no mercado assim, a gente não imagina que aqui é uma levedura que está dormindo. Quando você põe água e dá alimento para ela, que é a farinha, ela se transforma num fermento vivo. Tá. Quando você utiliza uma água que tem muito cloro, o cloro é um bactericida, é um controlador dos micro-organismos. Então, ele também controla a vida e controla o nosso fermento. Então, se você usa uma água que tem muito cloro, ela tende a prejudicar a fermentação, tanto no fermento natural quanto no fermento de pacotinho. Entendi. Então a gente pede para que use uma água de filtro de boa qualidade. Se quiser, se a água do filtro é muito ruim, vem muito tratada, a gente fala usa uma água mineral, mas aí usa uma água mineral de pH neutro entre 5 e 7. Que também o pH muito alto Quem não também sabe não é o bom. que é, para onde achar o pH, se você virar o rótulo da garrafa, vai ter lá pH XYZ. Aí você pode olhar, se tiver entre 5 e 7, pode usar.
se tiver dúvida, né? Isso aí. Então tá bom, então vamos aprender a fazer esse pãozinho, que o cheiro tava tão gostoso, gente, na hora que, antes da gente começar aqui o programa. É que a gente já fez já né? tem Já aqui, fizemos um aqui, tá praticamente escondidinho pronto, aqui. saindo do forno aqui. Então vamos lá, são algumas etapas que nós vamos precisar para esse pãozinho. Então contigo agora, Cris. Primeiro eu só queria dizer para vocês que esse, apesar dele parecer muito com o levain, ele não é, porque aqui tem um tipo de levedura só e aqui são incontáveis. Aqui é sempre a mesma e aqui cada dono de fermento tem uma colônia diferente. Porém, você fazendo essa esponja e fazendo uma longa fermentação, você vai ter um pão muito melhor do que qualquer pão industrializado ou de fermentação curta. E você vai ver aqui que nós vamos fazer ao vivo, não é difícil. Tem algumas etapas a serem cumpridas, né? Porque a fermentação é longa, mas não é difícil. Todo mundo pode fazer em casa. Todo mundo consegue fazer. Até quem não vai muito bem na cozinha consegue vai fazer. descobrir uma terapia. É, ó lá, então vamos ver. Vamos começar? Ver, Cris. Vamos lá. Então, pessoal, nós vamos começar para fazer o pré-fermento. Tá, como Tá? é Que é a primeira etapa. A gente vai precisar de farinha de trigo. Tá. Bora lá, tudo no bowl. Vai precisar de fermento. Se você quiser ir me dando aqui, eu te por ajudo, favor. Cris. Fermento biológico seco instantâneo, aquele de pacotinho. Gente, é bem pouquinho, é 1 grama só. Tá. Uma colherzinha de café. Bota lá. Dá uma misturadinha. Até umas formiguinhas, né? O Ele- fermento, mas ele- realmente é isso que você falou, Ele é né? granuladinho e ele tem uma espécie de uma resina que faz ele ficar separadinho assim no processo industrial. E a água? Preciso falar as quantidades? Não, que é essa daqui que nós passamos, certo? Certinho. 1 grama de fermento, 60 de água e 90 de farinha. Isso. Aí você mistura, 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 mistura. Ele vai fazer uma massinha, parecendo uma massinha de pão, gente. Tá? Eu evito pôr a mão na massa, porque a mão da gente tem temperatura, né, gente? Ah, isso pode mudar, diferenciar. A temperatura, ela influencia na fermentação. Tá. Quanto mais quente, mais depressa vai acontecer a fermentação. E o nosso processo aqui é de fermentação lenta. Tá. Aí, pessoal, tá aqui, fez essa massinha. Eu vou pegar aqui aquele primeiro potinho. Aham. Porque aqui é televisão, né, pessoal? O tempo aqui é muito curto. A gente pega essa massinha aqui, coloca num potinho. Eu trouxe esse Tem aqui. que tampar? Tem que ser tampado? Eu trouxe esse aqui, pessoal, por uma razão muito especial. Precisa ser tampado, porque senão ele faz uma crosta. Porque é farinha, tá? E precisa ter espaço para crescer. Porque quando eu colocar essa massinha aqui nesse potinho, ele vai ficar nessa altura aqui. Certo. Certo? Dedinho, Tudo mais isso ou aqui ele cresceu. E é bom que fique num potinho que a gente pode ver e não nesse. Eu coloquei aqui de propósito para a pessoa ver. Porque aqui ele vai crescer e ele vai esparramar e você não vai conseguir ver a evolução. E eu preciso ver. Visualmente, eu preciso saber que ele dobrou de volume. Quando ele dobrou de volume, ele está pronto para usar. Isso é do quê? De um dia para o outro, 2 dias? Quanto que é essa fermentação? Horinhas? Quanto que é? Aqui, numa temperatura controlada aí de 25 graus, mais ou menos, que é a temperatura em média que São Paulo tem. Brasil, vamos ver aí, né? Como é que é, porque o Brasil é enorme. Mas normalmente uma temperatura de 25 graus, ele chega nesse ponto de 2 a 4 horas. Ah, é rápido. É muito rápido. O levain, Levain é o quê? Um dia? ele, numa temperatura de 25, de 6 a 8 horas. Ah, então é o dobro. É o né? dobro, tá? Tá. Mas aqui vai fazer um pão bem gostosinho também, um pouquinho mais rapidinho, mas bem gostosinho. Tá. Então, turma, fiz aqui, ponho num lugar que eu consiga ver a evolução do crescimento. E chegou aqui, tá bom pra gente ir pra etapa de fazer o nosso pãozinho. Não põe na geladeira, né? Eu deixo ele na temperatura ambiente para crescer. Põe na geladeira, 25 graus, Tá. porque ele precisa de calor. Botou na geladeira abaixo de 10 graus, ele já entra no Perdeu. processo de... Não, ele descansa. Ah, Não perde não, isso aqui não morre não, é entendi. duro Por de exemplo, matar. vou fazer meu pão, aconteceu um negócio, parei no meio, não vou conseguir concluir meu pão. Eu posso pôr ele na geladeira põe para na fazer amanhã? geladeira, retorna de onde parou no dia seguinte. Vai ficar igual? Não. Não, mas vai dar pão. Eu tenho uma tá. hashtag que quem me Eu acompanha já sabe. Não importa o que aconteça, Vai sempre dar dá pão. pão. E... Entendeu? Então não desanimem, é só farinha de trigo, água e fermento. Gente, Então, é não maravilhoso. desanime. Não vai um óleo, não vai um Nada. ovo, Deu não errado, vai um não leite. ficou como você queria,
faz outro amanhã até acertar. Tá. Então, gente, é isso aqui, ó. Ele parece com o levain, tem essa estrutura de teias, né? Certo. Que ele forma aqui, tá? E é assim que a gente Tá, quer. e ele é bem grudentinho mesmo, né? Então, esse é o nosso pré-fermento. E aí, nós já estamos prontos para fazer a receita do pão. Então Podemos vamos seguir? pra massa, podemos seguir, vamos lá. Ok. A minha receita, então, eu começo pela água. Por que eu começo pela água? Eu já conheço a farinha que eu tô usando. Uma farinha de boa qualidade sempre é importante, Sempre né, uma farinha Cris? especial para pão, uma farinha de boa qualidade. Mas eu vou dizer para você, o Brasil é muito grande e nem todo lugar tem farinha de excelente qualidade. É. O que eu digo para a dona de casa, faz com o que tem. Tá. Ah, eu não tenho farinha de pão. Ah, eu não tenho farinha forte. Ah, a minha região só tem farinha fraca. Não importa. Faz com o que tem. Que vai Tá ficar bom? gostoso também. Vai ficar Vai gostoso dar certo, também. vai dar o pão aí, Isso. né? Aí, ó, estamos aqui. Você tá vendo? Ó, ele é uma massinha de pão. Uhum. Essa massinha tem que Você ser quer me dar esse papelzinho aqui pra eu jogar também no lixo? dissolvida. Vamos É, lá. Vamos lá que eu te ajudo aqui. Certo? Dissolvida aqui na água. Ela pode apresentar um pouquinho de dificuldade tá. no começo, porque a estrutura de glúten do fermento tá intacta aqui. Mas você Tá. vai ali com a ajuda de um fouet, vai mexendo. Isso aqui tem que dissolver até ficar assim, quase uniforme, né? Tá. Não vai ficar líquido como um leite, porque o glúten não vai se dissolver. Uhum. Mas assim, ó, espumando. Ah, ele espuma, né? Isso. Esse outro que você falou que tem a fermentação mais natural, ele muda, por exemplo, a quantidade de caloria ou isso não interfere? A caloria é a mesma porque vai usar a mesma quantidade de farinha? A caloria, ela não muda muito. O que muda é a reação desse pão no seu organismo, em termos de impacto de índice glicêmico, né? Porque o entendi. fermento, ele se alimenta do açúcar da farinha, Tá. certo? Então, como a fermentação é longa, ele tem tempo de se alimentar daquilo ali. Então, ele tem um impacto menor. Então, na hora que você come, ele demora mais para virar açúcar, para ficar mais ele fácil tem pra eu menos entender. açúcar já. Ele fez o trabalho que faria no seu organismo, Ele já meio que fez ele isso já pra fez na mim. geladeira durante as 24 horas de maturação. Ah. Sobra um pouco de açúcar? Sobra, senão o seu pão ficaria branco. Entendi. Mas ele carameliza, mas Entendi. é muito Mas menos, é muito do que menos, aquele pãozinho muito que mais você faz saudável. em 30 minutos. Entendi. Muito mais Perfeito. saudável, por quê? Porque ele não sobe, não dá pico de glicemia no Que seu organismo. legal, gente, muito E bom. o glúten também, porque ele produz ácidos aqui, né, no processo de fermentação e na maturação, que são capazes de degradar a parte desse glúten. Não todo, não senão todo, o pão não né? cresceria. Sim. Degrada a parte. Entendi. E aí quando você come, é um pão muito mais digestivo. Ó, eu tô Gente, conversando aqui, que é mas aquela tô coisa assim que a gente trabalhando. come e fica assim, que é aquele estômago alto. Eu tenho, Isso. tenho intolerância a algumas coisas. Não tenho ao glúten em si, mas eu tenho Posso muita pôr? intolerância. Pode, você tá só colocando só pra gente, é o sal, né? Todos os secos, o sal e o açúcar. E aí, quando eu como, por exemplo, esse tipo de pão ou aquela pizza que é de fermentação natural, eu fico super bem. Agora, se eu comer uma pizza normal ou um pão normal, mas aí imediatamente meu estômago faz assim, ó, tuf. Então, eu vou contar pra você. Aqui, gente, eu posso conversar, porque eu só vou fazer mistura. Tá. Eu dissolvi o fermento na água e misturei os secos. Tá, que foi o fermento e o sal Isso, na farinha. isso. E agora aí foi vou tudo de uma vez. Misturar tudo. Tá, quer me dar o bolzinho aqui, Isso, Cris? vamos lá. Obrigada, viu? Imagina. Vou misturar tudo. E aí, enquanto eu misturo, vou contar pra você o que acontece. Me conta. Quando você come, né, qualquer coisa que tem amido, qualquer coisa de açúcar, de farinha, ele cai no seu sistema digestivo e o nosso sistema digestivo tem lá um monte de leveduras e bactérias Tá. que vão fazer a digestão. Então, quando você entra com muito amido, elas vêm bastante para atacar aquilo. E o subproduto dessa digestão, né, dessa fermentação que vai acontecer dentro do nosso organismo, são álcools e ácidos, que são eles que são capazes de dissolver os alimentos. E essa fermentação acontece ali dentro do seu sistema digestivo. Por isso que produz gás. Por isso que você fica estufado. Algumas Estufada, pessoas... Aquela sensação horrível. Gente, quando chega aqui assim, ó,
Eu tô imitando o Já tá movimento boni- da já tá amassadeira. ficando bonito Tô isso. imitando o movimento da máquina. E eu tô adorando você tá fazendo com garfo, Tô gente. fazendo com o garfo. Não tem desculpa pra ninguém Até fazer. o máximo que eu consigo, eu faço com o garfo para não esquentar a massa. Porque, gente, lembra que eu falei? legal. Fermentação é temperatura. A massa tá 25 graus no estúdio. Minha mão, 36. Se eu ponho muita mão na massa, eu acelero o processo de fermentação. Entendi. E eu não quero. Então, gente, sempre com um potinho de água aqui pertinho, levemente umedecida as mãos. A água que eu Tá. trabalho é sempre a mesma água que eu usei para fazer o pão. E aqui eu vou uniformizar a massa. A Igual colega o sushi man, né? Que ele vai molhando a mão também por causa e da pra não temperatura, grudar, pra não grudar. Para esfriar e tudo mais. Aqui, ó, é para não grudar. Aqui, gente, eu não vou sovar. A colega do estúdio me perguntou quando eu estava passando a pauta se eu ia sovar, se eu ia bater. Não vou bater nada, porque sou velha, cansada, tenho mil Não problemas. sou obrigada a nada nessa Vou- vida, né, Cris? Olha, gente, eu tô com o ombro rompido, vou operar amanhã. Sério? E tô fazendo pão aqui pra vocês. do E céu, fiz vou à todos cirurgia esses amanhã. pães. É. Glória a Deus, fiz todos esses pães ontem. Uau, Com o maior prazer e com a maior alegria. Então, se eu que fiz, querida, se eu fiz obrigada. assim, qualquer dona de casa Vai pode conseguir fazer. fazer. Até A quem tem um vovozinha, probleminha. a aham. pessoa que tem uma dificuldade, as crianças. É uma atividade para levar toda a família para dentro da cozinha. Ó, Delícia. não sovei. O que eu fiz Tá. aqui, gente? Eu só uniformizei a massa e garanti que toda a farinha ficou umedecida. Perfeito. Porque a fermentação só acontece se tiver água, a vida está na água. É. Se a farinha ficar seca, não acontece fermentação. Tá. Então foi só isso que eu fiz aqui. Agora, essa massa tem que descansar. Ah, vai descansar mais um O pouquinho segredo para não sovar é mexe na massa, Deixa descansa um ela. pouquinho. Mexe mais um pouquinho, descansa um pouquinho. E como é que é televisão? Tempo é Tcharam! dinheiro, a gente não pode esperar muito, né? É igual aquela propaganda, lembra aquela propaganda, acho que era da Varig, nem existe mais. Não é do meu tempo. Anda um pouquinho, descansa um pouquinho. Nananana. É essa daí, é do pão. A mágica acontece depois de 1 hora a 30 minutos, Tá, dependendo da temperatura que está na sua região. entendi. Se E tiver aí- muito calor, por exemplo, Cuiabá, região de Renato. Lá que Ave é Maria, minha terra, um calor 45, que só... 42, final de semana, domingo. Elaiá. Você não vai conseguir fazer longa fermentação lá se você não tiver a ajuda da geladeira. Tem que usar. Nesse intervalo que eu deixei aqui embaixo do nosso balcão, É. lá na sua terra você vai por dentro da Na geladeira. geladeira. Então, ó, pra quem tá em Cuiabá, em regiões Você quentes, achou Rio que não de ia Janeiro conseguir, também né? é quente, Vai Cris. conseguir, chama pão para todos. Todo mundo consegue fazer. Tá. O que eu quero mostrar aqui é o milagre. Vocês viram que a massa que eu fiz estava uma papa. Tava. Essa daqui é a mesma massa. É a mesma massa que descansou aí meia Tá, hora, eu minuto, fiz assim uma que eu horinha. cheguei, 1 horinha. Tá, 1 horinha. E aí, gente, dá uma olhada nisso aqui. Cadê a câmera? A câmera como é que consegue isso- chegar? Que isso virou esse milagre. câmera consegue chegar? Consegue, Cris. Olha lá, ó. Ficou... Tá A quase gente que um... chama de ponto de véu. Não é o mesmo Isso. ponto de véu É. da batedeira, de uma maceira, né? Porque ainda é um ponto frágil. Mas, gente, é um milagre do Gente tempo. do céu. Né? Isso chama-se reações enzimáticas. Tá. A água com a farinha vão reagindo e com o tempo eles começam a formação da malha de glúten, certo? Gente, muito legal. Isso é uma das maneiras de formar a malha de glúten. Tá. A segunda maneira é fazendo dobras e descansos. Tem a de bater, a de Tem sovar, sim, tem mas várias. ó, não me pertence. Entendi. Então, gente, a gente pega essa massinha que descansou, sempre com a mãozinha, um Úmida, pouquinho né? só de Tá. água e vai... É aqui a câmera? Gente, olha a chuva que tá caindo aqui em São Paulo. Tá ouvindo, Cris? Tô ouvindo, Olha, mas tá ó, um vai caos passar hoje antes de eu o ir trânsito embora. em São Paulo, hein? Ai, ai. Ó, eu vou É. dobrar a massa sobre ela mesma. Ah, você vai fazendo, vai cobrindo ela, como se fosse um cobertorzinho. Isso, a gente vai dobrar sobre ela mesmo, porque esse movimento de dobra aqui, ó, que a gente faz sobre a É. massa, eu tirei do bowl para ele ver melhor.
Ela desenvolve a malha de glúten pelo movimento de estica e puxa e também equilibra a temperatura, porque a fermentação ela esquenta a massa. Ah, entendi. Então você precisa fazer dobras para equilibrar a temperatura. Tá. Então, entendo dito isso, para ter a fermentação da massa e mais o desenvolvimento da malha de glúten, eu faço isso umas 4 vezes. Tá, que é esse movimentinho de estica e puxa. Faço isso Tá. aqui, tampo, descanso, dou 30 Faz mais uma vez. minutos, Ah. volto, faço de novo, dou 30 minutos, faço isso 4 vezes. Tá. Então, de 30 em 30 minutos, você dá aquela mexidinha e volta pro lugar. Isso, Perfeito. sempre falando que estamos trabalhando aí numa temperatura de 25 graus. Se você não tá... Se tiver, por exemplo, em Cuiabá, você põe na geladeira essa meia horinha. E se tiver lá em Curitiba, Que é frio. que é frio, você faz uma caminha quentinha, põe uma bolsinha térmica, põe um copo de água no micro-ondas, esquenta e depois desliga o micro-ondas e põe a massinha lá. Boa ideia. Tá. É pão para todos, não tem desculpa. Perfeito. Então, gente, trabalhamos essa massa, umas 2 horas de trabalho, porque 4 vezes com 30 minutos de descanso, Uhum, 2 tá. horinhas. 2 horinhas. Aí a gente vem com outra massinha. É pra você fazer naquele dia que você tá tranquila. Não tenha pressa pra fazer esse pão, gente. Como é que eu faço, gente? Eu faço pré-fermento, já sei que vai demorar umas 2 a 3 horas. E deixo para fazer meu pão à noite, porque são 4 horas de trabalho do pão. É. Faço à noite, depois do jantar, todo mundo foi cuidar da vida. Eu faço à noite, ponho para descansar na geladeira. No dia seguinte, à noite, eu asso também. Porque eu gosto de trabalhar de noite. Você gosta de trabalhar de manhã? Que o seu programa é no final da tarde, você tem a manhã livre. Você faz no período da manhã e no dia seguinte você assa. Enquanto vai a meia horinha ali, você já vai estendendo uma roupa. Mais meia horinha ali, você já vai lavando uma louça, isso, entendeu? porque você não fica... Você vai fazendo duas coisas, É dá pra isso. você ir, né? Você não precisa ficar em cima Vai dele falar, o tempo não vou fazer esse todo. pão porque eu vou ficar 4... Não, gente, vamos ser práticas, né? É isso. Umas 4 horinhas você vai ficar ali em volta De olho, desse pão. de olho Mas ali. vai... Você viu, as dobrinhas são rapidinhas. Dá pra fazer outras coisas. E aí, depois de aproximadamente as 2 horas, Tá. com as 4 dobras, a Ele nossa já cresceu mais ainda. já cresceu. Essa massa ainda não tem a quantidade de horas que precisa, porque, né, chuva, São Paulo tá um caos. Eu precisava ter feito ela um pouquinho antes. Tá. Mas, gente, a vida é assim, né? Aqui nós somos todo mundo vida Não, e é real. até bom porque a gente sabe que imprevistos acontecem o tempo Isso. todo dentro da nossa casa. Isso, a vida né? é real. Então- Eu gostaria que essa massa crescesse mais um pouquinho. Tá. Mas a televisão não espera a gente. E a Não gente mesmo. vai fazer o que tem que ser feito aqui. Mas para as pessoas que, em casa que entendem de Vai pão... crescer um pouco É. mais além do que esse tamanho que você tá vendo aí. Eu tenho muitos seguidores meus que estão me assistindo, Que me legal, manda prestigiando, beijo que eu pra convidei eles. todo mundo. Eles sabem que essa massa não chegou ainda no ponto que devia. Tá. E quem está me assistindo agora, que for lá no meu perfil no Instagram, que é @CristinaValege, vai olhar as minhas massas e vai falar, ai, mas aquela do programa não tava. Não tá mesmo, tá bom, gente? Vamos combinar que eu vou fazer aqui o que tem que ser feito, mas essa massa precisava subir mais um dedo aqui, Tá. pelo menos, tá bom? Beleza. Então aí tô com essa massa, eu vou molhar de novo meu dedo aqui. Gente, eu tenho um potinho de água aqui É, embaixo. ela faz aqui, ó. E aquela vou mostrar mágica. que ela seguiu melhorando ainda o véu, ó. Porque desenvolveu o glúten. Então ela não só cresceu, como ela ainda subiu mais ainda, ó. Bem fininha, né? Você viu como ela ficou mais delicada? Então, aí agora, essa massa, É. eu vou precisar fazer a modelagem para ir para o forno. Então, aqui a gente desocupa o espaço, Tá. não precisa muito lugar. Venho aqui, farinha de trigo, a mesma farinha que você utilizou. Passa pra aqui dar uma- nela, bonitinho. Solta aqui a lateral. Tem muita gente que faz mais uma etapa, que é a qual seria? pré-modelagem. Ah, Boleia, tá. faz tensão. Eu não costumo fazer, eu só faço pré-modelagem se eu for porcionar a massa. Ah, Se eu não entendi. for porcionar, eu já vou direto, Tá. certo?
Tá para ver aqui? Posso ir? Pode Ó, seguir. dou uma alinhadinha nessa massa, não abro com o rolo, porque lembra que eu fiquei desenvolvendo o glúten, Sim. cuidando da fermentação. Se eu venho aqui e passo o rolo, Tudo que você fez, eu alguma trago coisa se perde, certo? Vou ensinar uma modelagem muito, muito fácil. Tá, Uma viradinha para cá e acerta. tá. Outra viradinha para cá, dá uma apertadinha assim, ó. Ó as bolhas. E acerta. Distribui o gás. Ele sem você vê que apertar. parece que ele tem mesmo um gás dentro, E né? tem, é o Ó, aqui, dá pra CO2. ver, aqui se você vê do outro ladinho aqui, você vê que tem uma bolinha Aqui também ó, tem gente. uma enorme, ó. Uma bolinha. Isso. Não sei, tá vendo aí, ó? Dá pra ver, ó, Tá. essa aí que você tá mexendo. Tá vendo? Faz uma bolinha Isso. mesmo. São gases produzidos Tá. pela fermentação. E aí, ó, vem aqui e faz como se fosse um travesseirinho. Lembrando que essa massa ainda precisa fermentar um pouco mais. Tá. Tá? E aí, gente, é esse travesseirinho aqui que a gente vai pegar um cestinho de fermentação. Trouxe aqui 2. Esse é o cesto profissional. Ah, O tá. nome Que lindo que ele é, né? é de ratã, feito manualmente. E o nome disso aqui é Baneton. É o Baneton. Baneton. E Tá. ele faz essas Se a marcas pessoa quiser na lateral do comprar, pão. por exemplo, para até entrar na internet, coloca lá. Cesto Baneton. ou cesto de fermentação, Ou que vai cesto de aparecer um fermentação. monte. Você esqueceu o nome? É, mas a gente fala com o Brasil todo aqui, não fala? Rede Total. Nacional? Uhum. Então, e também fala com a população de todo o poder aquisitivo. E Sim. com os meus grupos da Terapia do Pão, Terapia do Pão é o nome do meu curso. Que legal. É, Lindo eu falo nome. para as pessoas que tem o Baneton, Tá. que custa caro. É uma média de 70 reais, 90. E tem o Pobreton, que Adorei. custa 4, 5 reais. Quem não tem o cestinho desse em casa, Isso. gente? Que atira a primeira pedra. Isso. Todo mundo tem o cestinho desse em Isso. casa. E eu gosto de contar uma história de um aluno meu que morava É. numa cidade onde o Judas perdeu as vergonhas, porque as botas e as Já meias tinha ido perdeu lá para pra trás. E ele não tinha condições e ele, na pandemia, resolveu fazer pães porque é o único trabalho que sobrou para ele. E ele não tinha dinheiro nem para comprar o Pobreton. Pobreton. Aí ele passou na vizinhança pedindo os potes de sorvete de 2 litros, que é uma medida certinha para o volume da massa. Fez os furinhos embaixo para a massa respirar, comprou aquelas fraldinhas boca de algodão. E aí foi que nasceu o sorveton. E hoje não tem desculpa, não tem desculpa. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Perfeito Aí, isso. gente, Cris. esse aqui a gente consegue colocar direto aqui que ele não gruda. Esse não consegue. Então, ou você usa uma touquinha dessas de não tecido, Uhum. ou você usa um paninho fino de algodão que não solte pelinhos. Tá. Tá bom? Então, eu vou pôr nesse aqui, porque eu tenho, né? Então, eu vou Uhum. usar. E aí, gente, a parte bonita fica para baixo. A parte que costurou fica para cima. Tudo isso faz diferença. Tudo faz diferença, porque essa parte, depois vocês vão ver porque eu tenho outro. É a parte que vai para baixo. E essa é a parte que abre a pestana, que a gente chama. Então, essa parte que faz esse desenho bonito aqui do Isso. pão. Essa Entendi. vai para baixo. Tá. Tudo bem? Tudo certo. Até Aí- Você é uma ótima professora, Obrigada. viu, Cris? Você Aí- tá muito, né, gente? Explicadinho. Eu tô gostando. A gente tampa. Tá. E aí é que vem o segredo. Esse pão não tá pronto para assar. Não. Não, porque a gente quer longa fermentação. Então, a gente fez uma longa fermentação aqui, fazendo a Ok. esponja. E agora a gente vai pôr na geladeira para maturar aqui de 25 graus que está no estúdio, 4 que está na geladeira. Ela faz uma curva de fermentação até chegar no 4 e para. Que Dorme. agora a gente precisa parar ela de fermentar. Isso, ela Tá. dorme, ela entra em processo de reações enzimáticas que a gente chama de termos técnicos de maturação, onde vai desenvolver aroma, sabor, acidez. E é daí que vem o azedinho do pãozinho italiano, do pãozinho rústico que o pessoal está Combina acostumado com a comer. azeite perfeito. Combina que a gente trouxe um azeitinho e uma manteiguinha. E Ai, aí, ai. pessoal, pensamos que acabou, né? Esse, geladeira. então, vai para a geladeira. Dá licença. Quanto tempo, Cris?
Então, o tempo da maturação vai depender da temperatura da sua geladeira e da qualidade da sua farinha, né? Tá. Como eu já estou acostumada com a minha geladeira, já estou acostumada com a minha farinha, eu já fiz, vai fazer 8 anos, eu já fiz muito pão. Uau, já Eu deve já- perder as já contas, fiz né, Cris, de muito quantos pão. pães você já fez por aí, né? Isso. Depois de 24 horas de maturação, tamanho. a gente vem com esse pão lindo aqui. É a mesma receita, Tá. é o mesmo Mesmo processo. pãozinho, gente. E aí você fala, como é que eu sei que tá bom? Como é que eu sei que cresceu? A gente vem aqui e faz alguns testes, Gente, tá ó. fofo. Porque ele tem ar aqui, CO2 aqui, tá? Que foram os gases. Gente, ó, desculpa aqui, mas farinha não tem Fica em jeito, hein? paz, tá em Pelo casa, amor de Deus. Cris. Ó, tem um teste, é um deles, né, pra você saber se o pão tá pronto pra É. assar. Você aperta o dedinho assim. Se ele vem lentamente, deixando só uma marquinha, ele já tá num ponto de fermentação. Se você afunda e ele faz pá, Puf. volta rapidão, Ah. significa que o glúten ainda tá muito forte, não fermentou Aí bastante ainda. volta pra geladeira. Tem que fermentar mais um pouquinho. Tá. E se você aperta e ele Afunda. afunda, significa que fermentou demais, a estrutura de glúten rompeu e ele murcha que nem uma bexiguinha. Ai, que Aí é triste. triste mesmo, porque esse pão não se recupera no forno. Que Certo? triste. Então esse nosso tá lindo, tá Tá perfeito, perfeito. tá esse tá no pronto para ponto. ir para o forno. Aí você fala, Cris, o que a dona de casa precisa de condições para conseguir assar esse pão em casa? É. Porque até agora ela tem tudo, certo? Até agora tá maravilhoso. A gente Ela, tá mais ela fácil não tem que o cesto, isso. ela tem o sorvetão. É. Eu não conheço ninguém que não tem um pote de sorvete guardado em casa. É o de Todo 2 mundo tem, litros, tá, gente. pessoal? Que fica perfeito. Todo mundo tem. Uma panela que caiba o cesto é o que todo mundo precisa ter. Essa panela minha aqui vem com uma grade. É. Eu não uso a grade porque eu gosto do contato com a panela. Tá. A gente precisa desse calor. E eu utilizo isso aqui porque esse pão, né, ele tem que vir para cá. Ah, Se ele vem para cá direto na na- mão, você corre o risco de bagunçar ele. Dá? Dá. Antes de descobrir isso aqui, eu joguei muito pão aqui dentro. Como é que chama isso? Isso é uma folha de multiuso que não Tá. gruda e que Comprar não esquenta. em casa de confeitaria? Chama essas folha coisas? teflonada. Hoje isso está difundido largamente, todo mundo usa em Tá. confeitaria Tem para bastante assar lugares, macarrão. então. Ele vem grande assim, mas a gente não quer, a gente só quer o fundinho. Só a metade. É muito fácil de achar. Quem não tem, não use nada, pelo amor de Deus. Não Uhum. use papel manteiga, não use nada que não seja antiaderente, Tá. porque gruda, vocês vão comer pão com papel. Quem não tem, Perfeito. gente, faz isso aqui, ó. Nada, né? Tá? Virou. Isso. Então, essa panela não precisa esquentar, mas se você tiver uma panela que seja muito grossa, de alumínio Tem que fundo, ser uma panela. Não adianta eu fazer, por exemplo, com uma assadeira. adianta se você tiver outra assadeira em cima para fazer isso aqui do mesmo tamanho. Então tá. O que precisa? Pode ser qualquer coisa. Precisa caber o pão. Tá. Precisa entender que precisa caber o pão quando ele crescer. Eu posso ir ali? Pode. Quer Pega que um eu te dou? pãozinho Pode pra ser mim. aqui. Só pra Ó. pessoa entender Deixa eu até guardar, que o aproveitar pão, que a gente tá aqui. o pão vai Deixa eu tirar essas crescer. coisinhas daqui Então pra, precisa ter espaço pra pra crescer. crescer. Então Tá. qualquer panela É. serve, desde que tenha espaço para o pão crescer, tá Tá. bom? E que feche para que não tenha escape de vapor. A gente precisa para esse pão temperatura e vapor, Tá. certo? Temperatura e vapor. Eu até trouxe Certo. aqui um negocinho para fazer um vaporzinho. E aí, tô com tudo que eu preciso aqui. Tá. O pão, o que que eu trouxe? Um negócio também para cortar. Tá. A gente usa uma lâmina para fazer o corte da pestana. Ah, Uma faca entendi. super afiada também pode resolver, O que tá? é isso aqui? Posso perguntar de curiosa? Pode, é um mexedor de massa de fermento. Enquanto você olha, eu vou gente, preparando já aqui. tinha visto isso? Eu nunca tinha visto. Ó, Tô gente, vendo, ó. então viro aqui, Legal. olha como ele é bonitinho É. em cima, Ai, que fofo. certo? Ficou. Coloco um Certíssimo. pouquinho de farinha de trigo aqui em cima para ajudar a minha lâmina a correr. Faço um desenho bonitinho se eu quiser. Se você não quiser, não tiver experiência, desenho é só enfeite. E faço aquele corte que é a maior dificuldade
das pessoas é a pestana, certo? Tá. Aí venho com a panela, passo o pão pra cá e... Tcharam! faço um vaporzinho aqui, ó. É água mesmo que eu jogo É aí? água mesmo. Não jogo em cima do pão. E levo lá pro meu forno que tá ligado, Quantos 250 graus. Esse forno tem que estar tinindo. O daqui não tá a 250 graus porque o meu colega disse que não chega. É verdade, acho que é 230 o nosso, né? É 230. Então, nós Tá. vamos assar com qual temperatura? Com que tem. Com que tem. Exatamente. E aí, isso vai mudar, por exemplo, eu vou ter que deixar mais tempo por conta disso? Vai ter que deixar mais tempo. Tá. E talvez o seu pão tenha um pequeno prejuízo em relação ao salto de forno, que é a mágica da televisão. O salto de forno, que é essa distância que ele dá em relação à base para cima. Quando você tem uma temperatura ideal, uma fermentação ideal, um vapor ideal, ele salta e abre lindamente. Tá. Quando não é tudo ideal, ele vai tendo pequenas perdas. Tá. Mas sempre o gosto dá vai ficar pão. maravilhoso. É isso. O segredo é controlar a temperatura e a umidade. Tá. Isso só o tempo e a experiência e o relacionamento com o seu forno é que vai dar. E aí, gente, se tudo der certo, Pão. a gente tem esse pãozão lindo, feito com fermento biológico, feito com o que você tem em casa e maravilhoso, com menor índice glicêmico, mais digestividade. E ó, esse é um pão que não se come quente, tá, pessoal? Ele precisa esfriar para terminar o assamento. Tá. E ele é normal. E vai ser difícil aguentar, hein? Porque vamos o cortar, cheiro, gente? Pode cortar? É difícil aguentar, porque E o silêncio para escutar o barulho? Vai, vamos ver. Minha turma adora ouvir um barulho, hein? É difícil aguentar esperar esfriar, Pronto, hein, Cris? ó. Aqui um pãozinho, cheiroso, bem fermentadinho, tá? Que é o mais importante. E aí, ó, a turma fica tudo muito doida atrás do miolo, dos alvéolos. E isso é com o tempo, com a técnica, com o desenvolvimento. Tá. Vamos cortar? Quem é que vai experimentar? Eu mesma. Ótimo. Você gosta de pontinha, gosta de miolo? Eu gosto mais do miolinho. Vamos nessa partezinha para poder provar ele. Ali tem uma manteiguinha, deixa eu pegar aqui também tem um azeite, que pra mim são os dois principais. Eu vou cortar mais uns pedaços que o pessoal não tá vendo, mas tem muita gente sabe nesse que a minha estúdio. filha ama pegar pão assim, colocar azeite e sal. 6 anos ela tem. Acredito, ela já tá bem acostumada. Ela vai nos lugares e não quer nem nada. É só o pãozinho com a manteiga e o azeitinho. Posso usar essa colherzinha Claro, aqui pra por pegar favor, o tudo pra te servir. azeitinho? Olha, gente, o azeitinho também de boa qualidade. Na hora que você for comer pãozinho, faz a A minha parte hora aí, favorita viu? é a da casquinha. Você gosta da casquinha? Vamos lá comigo! Todos prontos? Vamos aqui, ó. Dá pra ver o crack daí? Dá pra ouvir o crack daí? Dá pra ouvir o crack? Mais um. Chega mais. Sobe o som que tá bom demais e vamos rodar! Roda comigo, Cris! Comemorar, né? Com certeza. Gostou? Olha, tem uma coisa na cozinha que é tão boa que é pão. Eu acho que não existe ainda uma coisa melhor que inventaram que o pão. Não, o pão é o alimento mais democrático do mundo, está em todas as civilizações, está em todas as culturas têm uma receita típica de pão e todo mundo pode fazer em casa. Esse é o meu convite para as pessoas. Cris, deixa os seus contatos para quem está nos assistindo e daqui a pouquinho a Cris volta para fazer um bolo de Natal. Maravilhoso. Gente, eu sei que pão é complicado, passou aqui muito rápido, mas eu me coloco à disposição de passar todas as informações detalhadas para vocês. Tem videoaula gratuita no meu canal no YouTube, é @CristinaValege, e no Instagram também muito conteúdo gratuito, que também é @CristinaValege. Então Bem espero facinho. por vocês lá.
Então, ó, daqui a pouquinho a gente volta pra gente Combinado. fazer esse bolinho de Natal. Enquanto isso, gente, eu vou aqui me deliciando que esse pãozinho tá divino. A gente vai pra um break rapidinho, a gente já volta com mais Sempre Melhor, ó.